Olá, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos que tem o título Como Chegamos Até Aqui. E nesse primeiro tópico, a gente vai abordar a questão por que eu existo. Esse é o primeiro tópico dos 6 vídeos. Decidi começar aqui porque eu acredito que essa é a grande raiz, né? Você já se perguntou por que você está aqui? Você já se perguntou por que e para quem, de que modo? Não, mas não sei se já ou não, mas você está aqui. De alguma maneira você nasceu e vive. Por quê, para quem e para onde? É uma grande pergunta, não é mesmo? Eu já me perguntei, e às vezes eu também te faço essa pergunta, né? A gente estuda tanto, a gente trabalha tanto, a gente se junta tanto dinheiro, se esforça tanto, mas a gente está nesse vagão que é a vida, e a gente está indo para onde? E outra, por que tem esse vagão? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Não é mesmo? E a gente às vezes fica nessa de fazer metas, como é que é? Coloca metas, alcança metas, coloca outra meta, alcança outra meta e fica nessa. Só que se você parar por uns instantes e se perguntar, você consegue a resposta? Por que eu estou fazendo tudo isso? Para quem? Aí você pode dizer assim, não, eu faço isso pela minha família, pelos meus filhos. Não, com certeza. Com certeza. Você pode dizer assim, não, eu faço tudo isso porque eu quero proporcionar uma melhor educação para os meus filhos, eu quero ter uma melhor aposentadoria, eu quero ter um bom plano de saúde. Então essa pode ser as suas respostas na qual a pergunta é por que você se esforça tanto e trabalha tanto? Tudo bem, para ter essas coisas, para fazer essas coisas. Mas isso não responde a pergunta por que eu existo, por que eu estou aqui? O que me trouxe aqui? E, e para responder essa pergunta, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, existe Bíblia online, existe o aplicativo de Bíblia. Eu te convido a ler as Escrituras, porque é uma comprovação quando você lê a Bíblia, né? Não sou só eu falando, mas é algo que está nas Escrituras, que foi o homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, Gênesis, capítulo 1, o primeiro verso é o 24, e a gente vai ler até o 27, que fala da criação dos seres. Quando Deus criou o mundo, tá? E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos então o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E muita atenção nessa parte. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele criou todos os seres, Ele criou o mar, peixes para o mar, terra e seres para a terra, Ele criou o homem. Nenhum outro ser Ele fez sua imagem e semelhança, mas o homem Ele fez a sua imagem e semelhança. É importante ressaltar isso para que as pessoas tenham a noção da importância nossa para o Senhor, para Deus. Olha o nível de importância para que se fosse feito sua imagem e semelhança. Será que esse Deus nos ama? Capítulo 2, verso 7 de Gênesis, tá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E se você parar para analisar um pouquinho mais esse versículo, um pouco mais a fundo, você percebe que ele não fez isso com os outros animais, mas com o homem eu quero dizer homem e mulher, né? Com o homem ele
soprou em suas narinas fôlego de vida. Ele não fez isso com nenhum outro animal. E ele vai soprar no homem aquilo que está nele, porque você só pode soprar o que está em você. Entende o valor que ele dá para o homem? Consegue perceber o tamanho do valor, a importância do homem para Deus, para o Criador dos céus e da terra? Então assim ele fez o homem. E eu não vou me ater a gente vai direto para o capítulo 3, verso 8. Um pouco antes disso vai falar que também criou a mulher, porque viu que era bom para o homem, e depois dessas coisas ele falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, falou para que não apanhassem e não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí eles vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vão desobedecer a Deus, tá? Mas não vou me ater a isso porque não é o tópico de hoje aqui, tá? Então, acompanha comigo, eu te peço, capítulo 3, verso 8. Diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor. Quem ouviram? Adão e Eva. Estavam no jardim do Éden. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então aqui eu quero parar por uns instantes para mencionar que o Criador dos céus e da terra, ele passeava pelo jardim na viração de todos os dias, e ele ia, na viração de todos os dias, ter um momento ali com Adão, ter um momento ali com Eva. Ele ia ali se relacionar com a sua criação. E não é qualquer criação. Ele ia se relacionar com a sua obra-prima de suas mãos, a sua melhor criação. E eu digo sua melhor criação, não que existem níveis e um é melhor que não é isso, mas ele só fez isso com o homem. Só com o homem ele fez a sua imagem e semelhança. Só o homem ele soprou fôlego de vida. Então, novamente eu ressalto o valor do homem para Deus. Então ele ia todos os dias na viração desse dia se relacionar com o homem, se relacionar com a mulher. Se relacionar, eu quero dizer interagir com ele, conversar com ele. Como foi seu dia? O que você aprendeu hoje? Ele ia a ter com o homem, ia a ter com ela, com a mulher, com a Eva, na viração do dia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que a gente navegou por esses 3 versículos aqui? Porque se você parar para pensar que o Senhor criou o homem e a mulher, e ele ia a todos os dias a ter um momento com o homem e com a mulher, ele ia se relacionar, ele ia lá interagir com o homem e com a mulher, e era para que tudo fosse do jeito que era com Adão e Eva. Se não houvesse pecado, tudo ia continuar sendo assim. E todos os dias o Senhor ia visitá-los na viração do dia. Então ele fez o homem e a mulher e os visitava todos os dias. Ou seja, ele fez o homem e a mulher para se relacionar com o homem e com a mulher. Ele criou o homem e a mulher para interagir com eles. E não é qualquer criação, é uma das suas melhores ou a sua melhor criação. Ele fez sua imagem e semelhança, soprou fôlego, soprou o que estava dentro dele. Ele amou tanto essa criação que todo dia ele ia lá e ele queria ter um tempo com essa criação que ele fez. Então, você consegue imaginar a dimensão disso? O quão maravilhoso isso é? Adão e Eva não eram escravos de Deus ou algo do tipo, não. Eram como amigos de Deus. E o Senhor ia os visitar e eles tinham um momento com ele. E qual que é a relação de tudo isso com a pergunta por que eu existo? Eu quis vir à origem das coisas aqui no Gênesis justamente porque todos nós derivamos de algo, todos nós temos um significado, temos um propósito. E conosco não é diferente. O Senhor ele fez o homem e a mulher. Fez obra-prima de suas mãos. Fez do pó da terra. Fez com suas mãos. Fez o melhor para eles. Para quê? Para interagir com eles. Para ir ter com eles. Para se relacionar com eles. Ah, mas Rafael, como é que você sabe? Como é que você está falando isso com essa convicção toda? É porque só uma coisa, escuta bem o que eu estou te falando, e eu não estou falando isso da minha boca, ou nada
além do Criador, vai saciar a sua alma. Só Ele é capaz de saciar a sua alma. Você, por si só, você pode saciar a sua carne. Você pode satisfazer a sua carne de diversas maneiras. Mas só existe um que vai saciar a sua alma. É o Criador, aquele que criou a sua alma. Aí você fala, não, eu existo porque meu pai encontrou com a minha mãe. O seu pai encontrou com a sua mãe e te fez você o que é genética, a sua carne. Mas ele não fez sua alma. Seu pai e sua mãe não fez sua alma. Quem permitiu que sua alma viesse foi o Senhor. Foi o Criador dos céus e da terra e o Criador da sua alma. E é por isso que só Ele sacia o anseio da sua alma. Só Ele alimenta a sua alma. Infelizmente, o que a gente vê nos dias de hoje, e na verdade o mundo nos ensina isso, né? O mundo está o tempo todo querendo nos ensinar. E ele nos ensina o que é felicidade, nos ensina o que é alegria, o que é o gozo da alma, um regozijo, e o que ele fica falando para você. Ele tenta te seduzir com o ter, com o ser e com o sentir. Como assim? As pessoas, como todas as pessoas, têm um anseio da alma. E às vezes não sabem nem explicar qual que é o anseio da alma. E tentam preencher lacunas com o que o mundo oferece. E na verdade satisfazem a carne, mas não satisfazem a alma. Preenchendo essas lacunas. Como que eles fazem? Eu quero ter tal coisa. Quando eu tiver tal coisa, aí eu estou bem. Aí vai, batalha, consegue. Aí comprou, aí ficou feliz ali, tá bom, me serve, mas não saciou a alma. É o ter, né? A sedução do ter. Quero ter tal coisa, quero ter tal coisa. Aí você vai, se obtém, e aí? Saciou? Não. Com certeza. O ser é a mesma coisa. Eu quero ser tal coisa. Eu quero ter alta posição na sociedade. Eu quero ser presidente daquela companhia. Eu quero ser doutor. Eu quero ser piloto. Eu quero ser... É a sedução que o mundo te traz. De você ser alguma coisa para a sociedade. A sociedade te olhar... Olha que legal. Mas isso não sacia sua alma. É ótimo, é uma bênção que você corra atrás dos seus objetivos e metas, como um bom cargo e uma boa posição para que você, possa sustentar realmente sua casa. Isso é uma bênção. Mas não sacia sua alma. E o terceiro item é o sentir. O mundo te seduz no sentir. Eu quero experimentar tal viagem, eu quero experimentar tal alimento exótico, não sei. Eu quero experimentar tal coisa, eu quero experimentar tal... Então você se esforça para você poder pagar por essas coisas. E você se esforça para ter essas coisas. Você se esforça para sentir essas coisas, ou para ser essa pessoa. Mas nada disso sacia sua alma. Essas coisas elas podem satisfazer o seu corpo momentaneamente, mas não saciam sua alma. Só Jesus, só o Espírito Santo pode saciar sua alma. O único alimento para a nossa alma, como eu estava comentando aqui, é o Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito que provém do Deus Criador dos céus e da terra, que criou a sua alma. E aí se você perguntar, tá, mas como é que é isso, né? Como que ele vai preencher minha alma? Como que ele vai alimentar minha alma? Como que ele vai saciar minha alma? Como é que é isso? Então, meu irmão, eu te falo agora que existe um processo. Na época de Adão e Eva, antes do pecado, não havia esse processo. Porque você já estava em contato direto com o Criador dos céus e da terra. Você já tinha esse relacionamento com Ele, diretamente. Hoje não. Porque o homem pecou, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte entrou no mundo. Então, hoje é necessário um processo, né? E para você que se pergunta por que eu não sinto Ele saciar minha alma, por que eu não sinto Ele alimentar a minha alma,
como ele fazia com Adão e Eva na viração de todos os dias no Jardim do Éden. Isso se deve porque houve o pecado. Pelo homem entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte no mundo. Então, mudanças ocorreram e a gente precisa entender um pouco da história para poder entender e para poder compreender como que é o caminho até o Santo Espírito de Deus. Você quer saciar a sua alma, você quer saciar a sua sede, você quer alimentar a sua alma, é através do Espírito Santo de Deus. Mas hoje não é como no Jardim do Éden, não é como na época de Adão e Eva. Hoje é necessário um processo. Por isso que eu estou fazendo esses 6 vídeos. Esse é o primeiro vídeo dos 6 vídeos, tá? E no próximo tópico a gente vai abordar Adão, pecado e a morte, né? E vamos estar compreendendo sobre isso também. Esse primeiro vídeo de agora foi por que eu existo, por que eu estou aqui. Você é criação do Criador. Ele te amou tanto que te fez imagem e semelhança e soprou em suas narinas fôlego de vida. E todos os dias Ele quer se relacionar contigo, assim como Ele fazia com Adão e Eva. Mas nos dias de hoje existe um processo. E eu te convido a estar acompanhando os vídeos para entender o processo. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos.